Acesse www.bomjardimnoticia.com. A nossa igreja, o ano passado, fez e quis aprofundar, pesquisar, estudar a figura do nosso amado Salvador Jesus Cristo. E isso foi feito em todos os quadrantes da terra. A figura de Cristo, não somente como fundador de religião, como líder religioso, mas sobretudo na ótica de Salvador de todos os homens. Neste ano de 1998, quer a nossa igreja, que todos nós cristãos procuremos estudar a ação do Espírito Santo, a terceira pessoa da Santíssima Trindade, a que os teólogos se acostumaram a dizer que Ele é responsável pela nossa santificação e pela santificação da igreja. Vale apenas recordar, neste momento solene, aquela passagem do 2º capítulo dos Atos dos Apóstolos, um livro da Bíblia Sagrada. E lá se encontra, meus irmãos, que os apóstolos reunidos no cenáculo de Jerusalém se encontravam em oração intensa, quando de repente apareceu um grande ruído em cima daquele edifício onde se estava rezando e orando, e língua de fogo pararam sobre as cabeças dos apóstolos. E naquele momento, eles, iluminados pelo Espírito Santo, ficaram falando línguas diferentes, louvando a Deus em vários idiomas da terra. Quando então a população de toda a cidade, vendo e ouvindo que a distância realizava ali naquele templo, o povo afluiu em massa, gente de todos os quadrantes da terra, da Mesopotâmia, do Ponto, da Galácia, da Frígia, todos afluíram para saber o que estava acontecendo naquele momento. E em lá chegando, ouviram os apóstolos falando e louvando a Deus na sua própria língua. E eles então diziam: mas como é isto? Como se explica? Eles estão dizendo, falando, glorificando na minha língua natal. Diante deste quadro, diante deste acontecimento, surge a pessoa de Pedro, o apóstolo Pedro, com a sua liderança de sempre, tomou a palavra e explicou para os presentes que ali estavam: nós não tomamos vinho ainda, são apenas 9 horas do dia e ninguém tocou em vinho. O que aconteceu foi que nós recebemos o Espírito Santo, que nós fomos influenciados pela força do mal. Imediatamente, com a sua palavra teológica, com a sua palavra de líder, com a sua palavra convincente, explicou aos presentes o acontecimento daquele instante. E eles então perguntaram: o que é que nós devemos fazer para seguir o cristianismo? O que é que nós devemos fazer para aceitar a verdade
que naquele momento 13 homens se tornaram cristãos, receberam o Espírito Santo e começaram então, revezando a sua pátria de origem. E meus irmãos, que naquele instante a igreja de Cristo começou a aparecer sobre a face da terra. Até então ela estava latente no coração dos apóstolos, estava na sua alma, mas sem se manifestar. A sociedade e a igreja, a minha igreja, a igreja de cada um de vós, começou a surgir dentro da comunidade humana. E agora, meus irmãos, como aconteceu naquele instante, como as transformações se processaram, quem eram os apóstolos? Homens do povo, simples, pescadores, homens incultos, homens da classe bem desfavorecida, mas naquele momento a transformação que se processou na vida de cada um foi imensa, porque quem era ignorante se tornou sábio, quem era medroso se tornou corajoso, quem era vacilante se tornou então forte na fé. E a transformação foi tão grande na pessoa de cada um dos apóstolos, que tomaram destinos diferentes, levando o Evangelho de Cristo. E todos, como nós sabemos pelo livro sagrado, todos derramaram seu sangue por nosso Senhor Jesus Cristo. Todos se consumiram, todos se gastaram, todos ofereceram a sua vida em holocausto pelo nosso amado Salvador e pela igreja. E vós podeis me perguntar, meus irmãos, podeis me questionar nesta hora, a ação do Espírito Santo se resumiu naquele episódio dos Atos Apóstolos? Foi ali que o Espírito Santo atuou? Não, meus irmãos. O Espírito Santo atua na igreja através dos meios. O Espírito Santo é a alma da igreja. Te abençoe. Vós sabeis que é um cadáver, ele não tem vida, não se movimenta, não anda, é privado de tudo isto. Mas quando ele recebe a alma, quando está com a alma, então se movimenta. Então assim como a alma movimenta o corpo, assim o Espírito Santo movimenta a igreja, ontem, hoje e sempre. Louvado seja nosso Senhor Jesus. Meus irmãos, terminada a minha mensagem, eu vos convido todos para fazermos uma profissão de fé. Aqui está o livro sagrado do Evangelho. Eu vos peço, todos levantem a sua mão direita, todos levantem a sua mão direita, e comigo, devagar, consciente, vamos fazer o juramento do nosso amor a Cristo e a sua igreja. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Creio em Jesus Cristo, seu Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu no céu dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à minha direita, Deus Pai Todo-Poderoso, onde ele iria julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Viva nosso Senhor Jesus Cristo! Levanta a sua bandeirinha. Quem não tiver a bandeirinha, levanta a sua mão direita.
Senhor Jesus Cristo! Viva Nosso Senhor Jesus Cristo! Viva São Sebastião! Viva a Mãe Santíssima do Céu! Acesse www.bomjardimnoticia.com